Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente trata de música cristã, principalmente para esclarecer muitos pontos para cantores e compositores de música cristã que tem muita dúvida sobre direito autoral, sobre como trabalhar a música nessa era digital. E nessa aula especificamente eu quero trazer à luz um conhecimento para você a respeito de gravação de músicas internacionais, fazer versões brasileiras. Como que a gente faz isso? Porque de uns 2, 3 anos para cá se tornou assim algo praticamente absurdo. A maioria dos cantores que tem feito sucesso no Brasil, eles colocam em torno de 70 a 80% de suas produções músicas que vêm de composições internacionais, que muitas vezes já cresceram bastante nos outros países. Aí esses cantores trazem para o Brasil para poder trabalhar essas canções. E aí tem muitos cantores, muitos compositores que acham que isso é a coisa mais fácil do mundo. Vou lá, vou pegar uma música, vou fazer uma tradução e aí eu vou gravar e tudo certo, tudo ótimo, maravilhoso. E não é bem assim. Existem muitos pontos que precisam ser observados. Você precisa pensar realmente se vale a pena fechar uma música lá de fora, trazer aqui para o Brasil, ou se vale mais a pena fazer uma composição nacional, uma composição sua também. Mas antes eu já vou deixar claro para você, se ainda não deu o seu like, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E olha só, Comunidade Carreira Musical. Aqui embaixo está o link da Comunidade Carreira Musical. Depois dessa aula você pode clicar no link e cair direto na comunidade. Já tem muitas aulas, tem 40 aulas só nos primeiros 10 módulos. Agora a gente está acrescentando mais aulas. É um pouco diferente dessas aulas aqui do canal. Por quê? Aqui eu vou te dando dicas, vou conversando contigo, passando algumas informações, né? Dando algumas orientações. Dentro da Comunidade Carreira Musical já é mais intenso. Dentro da comunidade, as tarefas que você precisa fazer vão te levar a rumos, a caminhos que fazem com que a sua carreira assim, tome uma nova posição. Então vale super a pena, assiste essa aula, porque essa aula aqui é muito importante para você. Acabando a aula, corre aqui, Comunidade Carreira Musical, mas não esquece de se inscrever e dar o seu like. Então, tem muitos cantores que estão fazendo isso nesses tempos de era digital. Já de uns 3 anos, eu estou gravando em 2020. E então, de 2017, 2018, muitos cantores, eles começaram a pegar músicas, principalmente dos Estados Unidos e Canadá, e trazer essas traduções aqui para o Brasil, e essas músicas tomaram assim posicionamentos muito grandes, principalmente músicas de adoração, com uma categoria que não é bem uma categoria, mas acaba que está se tornando pelo costume popular. As pessoas estão falando tanto que está se tornando uma categoria dentro do gospel, que é o worship. O worship nunca foi uma categoria, mas está se tornando uma categoria. Então, esses cantores pegaram lá de fora dessas canções, trouxeram para o Brasil, fizeram suas traduções e aí desenvolve esse trabalho, tem um alcance gigantesco, né? Muitos desses já famosos, alguns se tornaram famosos usando uma dessas músicas e aí cresce os olhos dos cantores. E os cantores começam a pensar assim, olha, eu vou pegar uma música lá de fora que esteja bombando lá fora, eu vou trazer aqui para o Brasil e vou desenvolver também. Não é tão simples assim. Você tem que observar, por exemplo, a questão dos direitos autorais. Quando você vai pegar uma música lá de fora, você está desvalorizando os compositores brasileiros. E no Brasil tem compositores excelentes, profissionais maravilhosos da música, que conseguem fazer canções assim extraordinárias. Basta a gente ver todo esse histórico que nós temos de construção de carreira, de toda uma construção de história musical. O Brasil sempre cresceu com uma história musical muito rica. Isso eu estou falando para o gospel, para o cristão. Então, se você vai lá fora para poder pegar, você já está tirando da boca dos compositores daqui, vamos dizer assim, né? Você está valorizando o pessoal lá de fora. Tudo bem, mesmo assim, Rafael, eu quero pegar alguma composição lá de fora, eu quero trazer aqui para o Brasil, que eu acredito que vai dar certo. Tá bom, aí é um direito seu, você tem esse direito. Então, o que você vai fazer? Pelo menos nos Estados Unidos, o uso ou o contrato com as editoras é praticamente 100%. O
que acontece? Eu tenho até uma aula aqui que eu falo sobre editoras, né? Sobre a importância de você assinar com editoras. Aqui no Brasil, o costume é que você feche com as editoras depois que sua música já esteja com bastante número, assim, com um número bem expressivo, né? 100 mil de streaming ou 1 milhão de visualizações no YouTube, por aí vai. Lá na comunidade Carreira Musical eu explico direitinho por que é tão interessante você fechar só depois que seus números estão grandes. Mas aí os compositores aqui, eles optam, depois que a música está grande, para poder assinar com uma editora. Não são todas as canções, todas as composições que são editadas. Nos Estados Unidos a tendência é diferente, o mercado já trabalha diferente. Um compositor profissional, ele ali profissionalmente falando, compositor, vive disso. Ele faz uma composição, ele acredita que essa composição vale a pena para poder vender, então ele já vai direto para a editora, já assina o contrato dessa música e a editora passa a ter o direito de negociação da música. Então, quando você vai fechar uma música com um cantor lá de fora, o que você vai ter que fazer? Você não vai precisar negociar com o cantor, porque geralmente eles são restritos, você não consegue a assessoria deles tão fácil, mas você vai buscar junto às editoras que estão cuidando dessas composições. Por que muitos cantores hoje, por exemplo, que estão fechados, que têm contrato com gravadoras aqui no Brasil, eles estão cantando música lá de fora? Porque geralmente são editoras que pertencem a essas mesmas gravadoras lá de fora. Então tem uma editora que ela é mundial, aí ela tem sede no Brasil, tem sede nos Estados Unidos, tem editora que faz parte da estrutura dela nos Estados Unidos, então é uma única ponte, é mais fácil de pegar e se conectar e falar, olha, eu quero essa música aí que pertence. Tá bom, então a editora de lá vai dar autorização para cá. Só para te explicar como é que funciona, para você entender direitinho como que é essa situação de gravação de música lá de fora. Você tem que entrar em contato com a editora que responde por aquela música do cantor que você quer traduzir. Você vai pedir para a editora a autorização, ela vai emitir um documento legal, esse documento ela vai enviar para você. E na hora que você for subir essa música para o ECAD, você vai subir com o direito, né, da composição para a editora ou para o cantor, de acordo com o contrato. Algumas editoras dos Estados Unidos, elas dizem o seguinte, elas determinam o seguinte, quer gravar a música? Beleza. 100% da composição pertence ao nosso grupo aqui nos Estados Unidos, ou seja, quem traduziu a música no Brasil não vai ganhar dinheiro. Não vai ter direito. Para traduzir, tem que mandar para a gente aqui para a gente poder aprovar. Aprovou, beleza, mas não vai ganhar nada correspondente ao direito autoral. Somente lá com os conexos, os valores de direito conexo. Se você não entende direitinho sobre direito autoral e direito conexo, aqui embaixo tem Comunidade Carreira Musical, lá explico direitinho para você como que funciona. E aí a editora pode dizer, olha, vai ser 100% para a gente. Ou então ela vai dizer, não, você pode ficar com um percentual de 25%. Aí às vezes você vai editar essa música, porque ela vai crescer muito, a editora do Brasil vai chegar e falar, mas a gente vai ganhar quanto? Porque existe o percentual da editora daqui. Então tem toda uma negociação que precisa ser levantada, precisa ser acordada entre todas as partes, para poder, de fato, você poder gravar. Então a maioria das pessoas que pegam uma música lá de fora, tá pegando uma música lá de fora porque geralmente a editora daqui faz parte do grupo da editora de lá, eles negociam entre si e mandam essa composição para cá. Tá bom, Rafael, mesmo assim eu quero gravar, mas eu não tenho ponte com essas editoras, eu mesmo vou traduzir, vou fazer do meu jeito e vou lançar. Pode? Não, não pode. E o que acontece se isso acontecer? Acontece que a qualquer momento a editora de lá vai derrubar a sua música aqui. Vou te citar 2 exemplos que aconteceram. Uma cantora muito conhecida no Brasil gravou uma música, ela estava ministrando no altar da igreja, fizeram ali a gravação, ficou lindo, muito lindo mesmo. Ela já estava com 7 milhões de visualização no YouTube. E aí, quando a editora de lá viu que ela não tinha autorização, porque de fato não era clipe, não era nada, ela só gravou na igreja, mas estava com um nível muito alto. Mesmo assim, ela não tinha solicitado a liberação. E um outro cantor no Brasil tinha solicitado a liberação, ele estava prestes a gravar, lançar essa música, então a editora entendeu o seguinte, não, isso aí vai concorrer com uma música que a gente liberou o direito, vamos derrubar.
Então a editora lá dos Estados Unidos entrou em contato com o YouTube aqui no Brasil e o YouTube derrubou. Derrubou na hora. E aí caiu uma música, um clipe que já estava, um clipe não, um vídeo que já estava com 7 milhões de visualização, estava muito bonito, pessoal gostando bastante, gerando um bom engajamento para a cantora, mas ela não tinha liberação, derrubou a música. Tá certo? Tá errado? Tá certo, é um direito que eles têm. Então se você vai gravar uma música, você tem que tomar muito cuidado antes de fazer isso, porque pode derrubar. Outro fato que aconteceu aqui no Brasil foi de um cantor ele solicitar para poder gravar essa música aqui no Brasil. Ele tinha é uma outra música, é um outro caso, tá? Esse cantor pediu, foi lá na editora dos Estados Unidos e solicitou, olha, eu quero gravar essa música aqui. Só que essa canção também tinha uma outra cantora brasileira querendo gravar essa música. E essa cantora brasileira, ela tem uma relação muito próxima com a compositora americana. Então ela liga para a compositora americana e fala, eu quero gravar a sua música. Tudo bem, então a compositora liga na editora e falou assim, não, eu quero que você libere para essa pessoa porque ela é minha amiga. Não libera para esse rapaz porque senão vai dar choque porque eles estão querendo lançar no mesmo dia. Então ele, que já estava com tudo acertado, mas o contrato não estava em mãos ainda assinado, ele não teve como gravar, já estava com tudo pronto na maior expectativa, e aquela cantora é que realmente pegou e gravou a música e fez muito sucesso, foi assim bem conhecido mesmo nacionalmente. Tá errado? Não, isso é uma questão de mercado. Se você tem uma relação mais próxima com o compositor, ótimo, é muito mais fácil. Agora, eu tenho um pensamento comigo. Se você tem que ir lá fora para poder pegar uma composição, por que não investir nos compositores daqui? Por que não buscar os compositores daqui? Por que tem que ficar sempre assim? Porque a modinha está dizendo que é para pegar lá de fora. E aí você vai ser obrigado a pegar lá de fora. Eu já tive experiência de estar produzindo, estar trabalhando não só como consultor, mas na parte de toda a produção fonográfica de um projeto, em que o produtor musical ficou pressionando aquela profissional da música para que ela pegasse uma das músicas dela, composição própria, tirasse do projeto para poder colocar uma música de fora. Por quê? Porque ele estava em negociação com a editora lá de fora e ele ganharia um percentual. Então ele ficou pressionando a tal ponto dele chegar para a gente e falar assim, olha, se não tiver uma produção lá de fora, aqui dentro desse projeto de vocês, não vai dar certo, não vai romper. Falei, mas não é isso que determina. Não é o fato que tem uma música internacional ou uma música brasileira que vai determinar se vai fazer sucesso ou não. Isso é um absurdo. Então tome muito cuidado na hora de você chegar para os profissionais que você está trabalhando aí para construir a sua carreira. E aquilo que você vai ouvir desse profissional, como que você vai receber? Porque esse profissional vai querer colocar a goela abaixo, vai querer imprimir para você que isso aqui é o único jeito, se não for assim, você não consegue e tudo mais, e você tem que ter essa análise. Muitos profissionais, muitas vezes, que trabalham nessa área de produção, eles não ligam muito para essa questão de direitos autorais, para a questão de direitos conexos, como que vai ficar essa distribuição de direitos, como que vai ficar essa negociação. Muitos deles nem sabem como fazer isso. Então você faz uma produção, libera ali, e aí o que acontece? Pode a qualquer momento cair porque você não tem autorização. Tá. Como que eu vou fazer, Rafael, para poder pegar essa autorização e garantir que essa autorização é minha, que realmente não vai derrubar? Tem 2 pontos. Primeiro, você pode, no momento que você está registrando ali no ECAD, então, através da sua associação, né, da associação vinculada ao ECAD, você vai colocar lá naquela aba que tem para você colocar o áudio, para você colocar a letra, também tem um espaço para você colocar o documento em PDF. Então você vai lá, escaneia o documento e coloca dentro desse processo, porque quando o ECAD for olhar para poder distribuir os percentuais, né, os royalties, ele vai pegar e vai olhar, e realmente isso aqui tem dono, tá certo, a documentação tá aqui, eu vou enviar. Pronto, esse é um ponto. Segundo ponto é, quando alguém vai notificar o YouTube para poder derrubar alguma coisa sua, geralmente o YouTube ele tira, ele não cancela, ele não exclui, ele só tira de visibilidade e ele te manda uma notificação no e-mail para que você comprove que você tem o direito.
Aí é muito simples, você pega aquele documento, está escaneado, está em PDF e responde ao e-mail com o documento. E aí você consegue provar, tá aqui, ó, tenho direito, tá aqui, reservado. Aí nesse momento sim, você tem que ter um documento com firma reconhecida em cartório, tudo certinho do compositor para você poder apresentar. Muitas vezes pode ser que nem derrube, porque o próprio ECAD vai informar. Mas é bom que você não espere pelo ECAD para poder fazer isso. Você mesmo tentou derrubar a sua música, você já pega e já prova, ó, manda no e-mail, tá aqui, eu tenho a documentação, sua música volta de novo. Então é por isso que é muito importante. Tem muitos cantores que chegam para mim e falam, olha, eu vou gravar a música do compositor fulano de tal. Legal, cadê o documento? Não, ele falou de boca, falou por telefone. Isso não funciona, isso não resolve. No Brasil, os profissionais ainda têm essa coisa de vou falar de boca, não, pode fazer, estou te dando minha palavra e tal. Nos Estados Unidos isso não existe, é tudo transferido para as editoras, e aí as editoras é que já decidem se derruba, se não derruba, como é que vai fazer, na maioria das vezes derruba, tá? Então assim, vale a pena você na hora de pensar no seu projeto, antes de pensar, eu vou pegar aquela música e vou trazê-la para o Brasil, vou gravar ela aqui, antes de você pensar nisso, observa bem os compositores que tem ao seu redor. De repente você tem compositores maravilhosos, com composições muito boas, que vão te ajudar a alavancar a sua carreira através de músicas lindas, com coisa nova, e que você não precise ir lá fora para poder ficar sugando coisa do que está acontecendo lá. Você tem uma capacidade, o Brasil tem uma capacidade extraordinária, nós temos compositores maravilhosos e é muito mais simples você reproduzir uma música brasileira do que você fazer todo esse processo de conseguir autorização na editora lá de fora, ter uma editora aqui no Brasil para poder fazer as pontes e negociações, fazer toda a parte de tradução, a tradução ser aprovada pela editora de lá, e aí você grava e muitas vezes nenhuma parte do percentual vai para você. O percentual todo que é recolhido para o ECAD, para a parte de composição, toda a parte de direito autoral, vai tudinho lá para fora. Já pensou? Quanto dinheiro que poderia estar sendo investido aqui dentro do Brasil com nossos compositores estão indo para os Estados Unidos porque os cantores simplesmente decidiram que preferem pegar música lá de fora do que música daqui. É muito complicado isso, é muito importante que você realmente pense nisso. Eu sou um entusiasta, um cara assim que acredito muito no potencial dos compositores brasileiros. Acredito muito nos compositores daqui em colocar para fora, sabe, aquilo que é da nossa essência, colocar para fora aquilo que Deus tem ministrado com os nossos profissionais, com o nosso povo, da nossa forma, sabe? Nada contra quem está pegando música lá de fora, mas eu sou um entusiasta das músicas daqui, das composições daqui do Brasil. Pesquisa mais, busca mais. Se você tem dúvida com relação a compositores, olha, eu quero conhecer alguns compositores, eu quero ver alguns compositores brasileiros para colocar no meu projeto, como é que eu faço? Me dá essa dica, me dá uma orientação, faz uma ponte, entre em contato comigo, escreve aqui nos comentários, me manda e-mail, lá dentro da comunidade Carreira Musical, você tem um acesso direto comigo, a gente vai estar conversando, eu vou poder te explicar direitinho e fazer essa ponte dos compositores contigo. Eu vou repetir, sou um entusiasta das composições brasileiras porque eu penso que aquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando com o povo daqui, ele está trabalhando com o povo daqui. Nada contra você que puxou música lá de fora, mas você mandou dinheiro lá para fora, sendo que poderia ter alimentado compositores aqui e a gente fazer a nossa, vamos dizer assim, nossa cadeia produtiva da música crescer ainda mais e se valorizar ainda mais. Se você é compositor, cantor cristão, gostou dessa aula, envie para outras pessoas que com certeza estão precisando desse tipo de informação. Se você ainda não é inscrito no canal, está aparecendo agora uma bolinha com o meu rosto aqui para você clicar e já se inscrever. Se não der o seu like, dá o seu like. E olha só, aqui embaixo, Comunidade Carreira Musical, clica no link, já vai direto para a comunidade e lá a gente vai conversar muito mais sério, muito mais profundo sobre isso.